As decisões do Crespo no Campeonato Paulista, elas levaram o São Paulino a pedir a sua demissão, e é uma demissão muito merecida mesmo. O time do São Paulo Futebol Clube ele teve uma mudança surreal, que não tem explicação nenhuma, de um técnico que se mostra bastante assim medroso, covarde e sem convicção do trabalho que ele mesmo implantou, que estava dando certo. Quando você não tem convicção no seu trabalho, é porque você não sabe o que está fazendo realmente. Luciano e Lucas Moura também estão dando muito o que falar pela indolência, por aquela falta de vontade, aquela falta de comprometimento com o São Paulo. É claro que o Lucas Moura ele tá se recuperando de uma contusão e obviamente merece ficar no banco de reservas porque não recuperou ainda, e o Luciano obviamente vai fazer gols inúteis nos próximos jogos quando não valer mais nada e vai acabar o ano como um herói para grande parte da mídia e alguma parte da torcida que ainda se deixa enganar por esse jogador aí mentiroso, esse jogador fajuto, mequetrefe, que na hora da decisão ele nunca está, ou então ele não consegue fazer os gols. Demite o Crespo agora ou não? Esse acho que é um ponto de discussão que vai rolar agora, nesses próximos dias, porque o cara ele não se ajuda de maneira nenhuma. Caleri sai incomodadíssimo com o time do São Paulo depois de demonstrar um caráter ímpar, depois de demonstrar ali uma postura muito aguerrida e exemplar demais. E a pergunta que fica é, pra que serve o VAR? Pra que serve esse lixo de tecnologia se estão respeitando mais ali a vontade do técnico, a decisão de campo? Jornalistas canalhas, sujos, que torcem normalmente para Flamengo e Corinthians, ou então eles trabalham juntos, são São Paulinos, mas trabalham junto com o flamenguista, que o corintiano tem medo de tomar esporro, então eles ficam valorizando o tipo de roubalheira, o tipo de arbitragem canalha como o São Paulo é sempre garfado, principalmente quando joga contra o time do Palmeiras, e para ver depois risadinha de Leila Pereira falando das finais que está disputando. Vamos falar sobretudo do São Paulo Futebol Clube aqui agora e deixar todas as últimas notícias do São Paulo em atualização total aqui, plena, quentíssimas de agora. Chega nesse likeão então para dar aquela moralzaça no vídeo. Venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Vamos lutar até o fim pelo São Paulo Futebol Clube, beleza? Então, a Leila Pereira faz um vídeo tirando sarrinho, dando risada, que o magnífico time do Palmeiras é um time que chega sempre nas finais do Paulista, sei lá quantas ela chegou e tal. Contra o São Paulo, normalmente é no garfo, normalmente é na garfada, normalmente é na pitada, normalmente é na roubalheira. O São Paulo teve um jogo contra o Palmeiras recentemente, que eu não lembro qual que era o campeonato, onde o Tapia sofre um pênalti, onde tem um monte de situação a favor do São Paulo, que era para ter jogador expulso do Palmeiras, eles sempre ficam invertendo o jogo. Teve um gol contra do Gustavo Gomes anulado, porque supostamente o jogador do São Paulo participaria do lance. Gol contra anulado por impedimento do jogador do São Paulo. Enquanto quando é o Palmeiras, o São Paulo é roubado. O São Paulo ontem teve um pênalti claríssimo a seu favor, que não é marcado pela árbitra. E esse pênalti estava 1-0 para o Palmeiras. O jogo ficaria 1-1. Então isso mudaria a história do jogo. Ela não marca, ela compensa depois, onde o jogo já estava 2-0, aí o São Paulo faz aquele gol e fica por isso mesmo. Tudo bem, não aconteceu nada, o São Paulo de novo é roubado. O VAR, na cabine do VAR, que a árbitra de ontem, a Daiane alguma coisa, ela estava ontem em campo e garfou o São Paulo sim, mas quando ela estava na cabine do VAR, naquele jogo que o Tapia sofre o pênalti, que o cara do Palmeiras era para ser expulso, ela também estava no VAR e de novo ela garfou o São Paulo. É uma árbitra que, assim como o Carlos Eugênio Simon, que o Rogério Ceni um dia muito perspicazmente pediu para desaparecer e não apitar mais jogos do São Paulo, essa moça, que é a Daiane alguma coisa aí, não pode mais apitar jogos do São Paulo. O São Paulo está sendo garfado por essa arbitragem canalha, suja e repugnante. Se não bastasse, o Crespo também ele não se ajuda de maneira alguma, né? Ele chega aí para fazer uma semifinal de um trabalho do próprio Hernan Crespo que está dando certo. O cara encontrou o time com essa fera que é o Lucas Ramon. É uma fera, monstruoso Lucas Ramon, que começa a jogar muito futebol, ganha todos os combates dentro de campo. Então ele tem o Lucas Ramon, tem o exemplar Enzo Dias na entrega física, ele tem dupla de zaga, ele tem os 3 volantes que são 3 segundos volantes, como o Danielzinho, o Marcos Antônio e Bobadilha, que estão jogando o fino do futebol. Muita bola mesmo. Ele vai e tira o Danielzinho para colocar o Luan em uma das trocas mais polêmicas de todos os tempos. Eu tava vendo uma página que faz umas estatísticas aí, que levanta umas informações, e eu até printei, porque dá até nojo. O Crespo, ele fala assim, ó, que o Crespo em suas decisões bizarras, tal de São Paulo Info aí, ó.
Crespo e suas decisões bizarras em mata-mata pelo São Paulo. Ele colocou o Gabriel Sara de ala contra o Palmeiras na Libertadores de 21. Gabriel Sara do nada virou ala. O Jandrei virou goleiro contra o Atlético Paranaense. Lembra no passado, Copa do Brasil, que o Crespo decidiu entregar a Copa do Brasil? Ele decidiu perder. Ele colocou o Jandrei, tomou frango e perdemos a Copa do Brasil. Do nada apareceu o Jandrei. Perceba como o Crespo é um técnico mentiroso, mequetrefe, fajuto. O Crespo não colocou o Coronel pra jogar até hoje. Olha no meu olho que isso aqui é muito importante. Eu tinha nem pensado nisso, pensei agora. O Crespo nunca colocou o Coronel no time pra jogar. É só Rafael. Ele considera que um goleiro só pode fazer chover o ano inteiro. Um goleiro só pode pegar. Ele gosta muito do Rafael e declarou isso publicamente. Então é só Rafael. Mas na Copa do Brasil, que aparentemente ele queria entregar, que ele queria perder, para não... porque se ele passa também da Copa do Brasil, ele avança um pouquinho, ele não sabe o que fazer mais. Ele é um técnico mequetrefe, mentiroso e fajuto, milongueiro, péssimo. Então ele coloca o Jandrei, é eliminado e sai feliz da vida. E agora, ele coloca aí o Jandrei contra o Atlético Paranaense perde. Ele colocou também o Rigoni de ala contra a LDU, nós lembramos disso. E colocou o Luan titular agora contra o Palmeiras de uma maneira assim bizarra e inexplicável. Independente do Luan, era o Pablo Maia que vinha jogando. Não testou o Luan como volante jogando com o Marcos Antônio e Bobadilha em momento algum. Não testou contra a Ponte Preta já rebaixada no Paulista. Não testou em lugar nenhum. Ele coloca na semifinal contra o Palmeiras. Ele nem colocou contra o Red Bull Bragantino, que também... jogou fora em gramado sintético, mas o Red Bull não é o Palmeiras, é muito pior. Então ele não testa nem contra o Red Bull, ele testa na semifinal contra o Palmeiras demonstrando querer perder. A demonstração é de querer perder, ele pode negar. Não queria perder. Queria perder, na minha opinião. É uma demonstração de você querer ser eliminado, para evitar ter que jogar e ir treinar. Técnicos modernos, como esse fajuto de terno, querem ir treinar. Não, muito jogo, 3 jogos por semana. Quero treinar. Vai treinar então, fica treinando e larga a mão do campeonato tirando o Danielzinho. Entrar o Luan não é problemático. Time reserva, Luan pode jogar, deve jogar. Jogou até bem. Agora, vir com um papinho de tirar Danielzinho do time, é só no São Paulo que isso acontece. Pra mim é demissão imediata. Melhorou pra caramba recentemente, vinha bem, mas se mostra um covarde em momentos capitais, se mostra um covarde na hora que precisa. É igualzinho o Luciano, o anárquico. Ele é fã do Luciano, né, o Crespo. Ele é igualzinho o Luciano, vai pegar o Náutico, é um leão, a juba do leão, brilhando, dente de ouro, é maravilhoso. Quando pega o Palmeiras lá, parece um capacho, parece um saco de pancada, parece um sparring. Então o Luciano tem medo do Palmeiras muitas vezes e o Crespo também. É um freguesão do Abel Ferreira e merecido. E ontem era só ter entrado com o beabá que ele mesmo criou. O beabá que ele mesmo criou poderia perder. É inaceitável, não vou aceitar nunca essa tirada do Danielzinho do time de São Paulo pra perder. Tirou pra perder, foi lá e perdeu. Técnico mequetrefe. O Luciano e o Lucas Moura, eles deveriam ter um pouquinho mais de vergonha na cara. Porque a postura que nós esperamos desses caras não precisa aí ser o Klinsmann e o Stoichkov, não precisa. Ele não precisa ser o Shevchenko e o, sei lá, quem mais aí, e o Messi, não precisa. Mas eles têm que ter, no mínimo, a postura do Caleri. Porque, não vai correr igual o Lucas Ramon, 2 mortos, não vão mesmo. Não vão correr com a força que corre o Enzo Dias. Não vão mesmo. Ninguém tá esperando que Lucas Moura e Luciano hoje tenham a postura de Marcos Antônio e Danielzinho. Nós sabemos que eles estão debilitados. Um pela contusão, que é o Lucas Moura, e o outro pela falta de vergonha, que é o Luciano. Esse jeito porco de correr, esse jeito sujo de se esconder do jogo. Então esses caras realmente, ninguém tá esperando deles o que a gente espera do Danielzinho, Lucas Ramon ou Enzo Dias. Ninguém espera. Não precisa fazer. Agora o Caleri tem mais idade do que Lucas Moura, do que Luciano, a idade muito próxima do Lucas Moura. Caleri tem mais contusões do que os dois juntos. Caleri pesa mais do que esses caras. Então não existe o Caleri entrar contra o Palmeiras com a postura que teve, enquanto Lucas Moura e Luciano com a indolência, essa letargia, essa malemolência, essa preguiça desgramada, podem ficar aí enganando a torcida do São Paulo. O Lucas Moura tem que sair pro banco. Luciano tem que ir embora desse time. O jogador dos gols contra o
Náutico. Lucas Moura é um jogador que ganhou títulos. Luciano não. Sempre banco no Paulista do Crespo, sempre banco na Copa do Brasil do Dorival, sempre reserva. O jogador dos números inúteis. O time do São Paulo com o Caleri saiu incomodado também depois do jogo e falou que no primeiro tempo eles entregaram o jogo pro Palmeiras. O Caleri deu uma clara demonstração de incômodo e essa entregada que o São Paulo deu para o Palmeiras no primeiro tempo significa demais quando você tirou o Danielzinho para colocar o Luan para jogar. Quando saem aí os caras do ataque e entra Cauli, o time do São Paulo dá uma melhorada. O time do São Paulo joga mais futebol. Ele vai tentando melhorar o time. Então não existe mundo em que se justifique o anárquico Luciano, aí o craque, o princeso aí, ficar jogando 90 minutos com essa bolinha miserável. Se fosse no time do Palmeiras, o Luciano deles lá seria cobrado. O Vitor Roque, o Flaco Lopes, o Maurício, o Arias, qualquer um, Veiga, seria cobrado. Como um dia Gustavo Scarpa foi quase chutado de lá, cobrado. No Corinthians, os caras cobram o Memphis Depay, estão cobrando o Rodrigo Garro. Acabaram de ganhar a Copa do Brasil com o Garro sendo um dos craques e estão cobrando o Garro. No Flamengo, lá os caras chacoalham o carro de um cara igual a Arrascaeta porque tem que jogar todo o jogo. Saiu de lá, saíram fincado com o Diego Ribas, Everton Ribeiro e não para Vidal, não para um cara lá que não entregue bastante para o torcedor flamenguista. No São Paulo, um cara igual o Luciano tem a passação de pano. Ele tem a prerrogativa de que o São Paulo tá em crise, Júlio Casares e Leco, dívida, então tudo se justifica para Luciano ser folgado, para ele não precisar jogar absolutamente nada. Nada contra a pessoa, nada contra o jogador, mas ele tem que ser colocado numa vala comum, ele tem que ser colocado num lugar normal no time do São Paulo e poder ficar no banco. O que não pode é a queimada que o técnico deu no Ferreirinha, que tá esquecido. Antes da contusão do Luca, a queimada que o técnico deu no Luca e o cara tá esquecido. Cauli veio para ser reserva e ninguém discute isso, porque Luciano vai sair incólume de todo tipo de situação, ele vai sair intocável, jogando bem ou mal, ninguém vai lembrar do cara. As críticas hoje são para Luan, Arboleda e Lucas Moura. Cadê as críticas a Luciano? Isso não é justo, isso não faz o menor sentido na minha opinião, então o técnico do São Paulo tem que responder com o cargo. O técnico do São Paulo, ao tirar o Danielzinho, ele tem que ser demitido. Não é porque o jogo de ontem não podia perder, não é porque perdeu e tá tudo errado, é terra arrasada, não é nada disso. O São Paulo tem um time muito forte, eu sustento minha opinião de que o time do São Paulo é sim muito forte, é sim um time competitivo. Quando não é sabotado pelo seu próprio técnico. Se entrasse ontem com o Danielzinho no lugar do Luan, Luciano e Lucas tinham que sair, mas também tinham que entrar jogando. E não tivesse a árbitra horrorosa, tendenciosa, maliciosa. A árbitra que errou de uma maneira covarde também. O VAR que errou de uma maneira covarde. E tivesse tido pênalti pro São Paulo, o São Paulo deveria muito provavelmente sair com a classificação lá de Barueri, gramado sintético, onde o Palmeiras mandava o jogo com seu elenco de fortuna. Então o São Paulo tem sim um timaço. O que não pode é ser sabotado pelo seu técnico. Qual o recado que esse técnico aí, o técnico elegante, o técnico das coletivas, o técnico das desculpas, o técnico que na hora da coletiva também é articulado, dobra toda a torcida, como é que esse técnico, qual que é o recado que ele manda pro resto do elenco? Como é que tá se sentindo hoje, por exemplo, o Danielzinho? Depois de tudo que ele fez no São Paulo, assim que ele chegou, mudar a cara do São Paulo, e era a cara do Júlio Casares. O Danielzinho ajudou a tirar o ar Júlio Casares do São Paulo. Como é que o Danielzinho tá se sentindo hoje, ao ser preterido por um jogador que não estava jogando, estava com a carreira basicamente acabada? Como é que Danielzinho se sente hoje? Qual que é o recado que o técnico Hernan Crespo passou ontem para o Cauli? Se não a injustiça, o cara que não vai jogar de jeito nenhum porque ele tem os queridinhos dele como o Luciano. Qual que é o recado que passa pro Ferreirinha? Não é faça as malas e vá embora. Qual que é o recado que ele passa pro Cebolinha? Digamos que o Cebolinha queira vir para o São Paulo, numa proposta e tal. Qual que é o recado que chega pro Cebolinha, pro Luiz Araújo, chegaria pro John Arias, que tá no Palmeiras? Qual que é o recado? O recado é, não venha pra cá, porque aqui quem vai jogar é o Luciano. O Danielzinho cometeu um erro
Se tivesse ido pro time, igual, por exemplo, não vou falar o Flamengo, o Palmeiras tem muita grana, vou falar do Corinthians. Se o Danielzinho tivesse ido pro Corinthians, ele estaria jogando como titular ídolo da torcida. A mesma coisa que é no São Paulo. Se o técnico tira ele lá no Corinthians, o técnico cai no dia seguinte. A torcida derruba o técnico que tiraria um ídolo dos caras. No nosso time, tiraram o Danielzinho, tá tudo bem. E ele não colocou o Fernando Redondo, o Veron, ele não colocou o Sidorf, ele não colocou o Vieira, não, ele colocou o Luan. Cansado, pesado, sem ritmo, que papo é esse? Até quando nós vamos aceitar uma autossabotagem? A sabotagem que vinha do Casares, do Belmonte, os caras que sabotavam o time internamente ali, vendia jogadores da base, desmantelava o time, deixava departamento médico que não respondia, sabotando o time do São Paulo financeiramente falando pra ter festa, pra benefício próprio. Agora a sabotagem vem do próprio técnico, que ele mesmo monta um time que tá funcionando, ele mesmo vai lá e desmantela o time numa semifinal de jogo único. Que burrice, que coisa inaceitável. Nunca vou aceitar. Quero sim o Crespo fora do São Paulo e minha postura não muda. Vai ter que ganhar o Brasileiro ou a Copa do Brasil pra mudar a postura. Se ficar jogando bem 10 jogos, não me interessa. O São Paulo tem um time que qualquer Jair Ventura, qualquer Zé Ricardo, qualquer aí Jair Pisserni faria esse time jogar igual o Crespo. O Crespo é um milongueiro, o Crespo é um técnico mequetrefe. O Crespo é um técnico que é fã do Luciano, tem que ir embora do São Paulo imediatamente. A arbitragem da Daiane, é Daiane que chama essa mulher? Daiane Muniz. A arbitragem dessa Daiane Muniz, ela tem que ser banida dos corredores do Morumbi, ela tem que ser banida do futebol, essa mulher não pode mais apitar. Não só ela, e não é porque é mulher, é porque é ruim. Tem que ser banida junto com alguns árbitros aí, como por exemplo, o Daronco, pra mim tem que ser banido também. Pra mim, o Braulio não, o Braulio é bom. Aquele outro lá, o Bruno Arleu, tem que ser banido do futebol também. São árbitros assim que você vê que eles estão predispostos a tendenciar a partida para um time que eles consideram melhor ou que vai dar mais trabalho. Quem que dá mais trabalho quando você garfa? O Abel Ferreira ou o Crespo? O Abel Ferreira vem, derruba a coletiva. Ele derruba a coletiva quando inverte um lateral. Inverte um lateral, o Abel Ferreira, ele derruba a coletiva. O nosso técnico não fala de arbitragem. Então é o seguinte, lógico que é muito mais confortável para um árbitro puxar a sardinha Palmeiras, porque o técnico do Palmeiras não vai permitir. O Gustavo Gomes não vai permitir. O nosso é tudo molenga, é tudo soft, é tudo levinho, tudo tá tudo bem. Me garfaram, tá tudo bem. Então é lógico que o São Paulo vai ser prejudicado por causa dessa falta de comprometimento. Agora, nada muda o fato de que a árbitra tinha que ter feito o trabalho dela. Não ser chamada no VAR tem que afastar quem estava na cabine de VAR do futebol. Nunca mais pode ficar na cabine de VAR e nunca mais pode apitar. O São Paulo ele foi prejudicado e garfado de novo contra o Palmeiras, e o VAR agora tá com a desculpinha de que no Paulista estão preferindo que a decisão seja de campo. A decisão não tem que ser de campo. No campo enxerga menos do que no replay. No campo enxerga menos do que na tecnologia da câmera. Não pode ser de campo a decisão, é o contrário. Jornalista desgramado, que é flamenguista, que é corintiano, que prefere que não tenha justiça no futebol, prega esse discurso canalha. E aí nós temos sim um discurso canalha propagado, um discurso canalha sendo seguido, que não pode ter o VAR intervindo muito, tem que ser a decisão de campo, porque beneficia o time deles, enquanto o nosso São Paulo é sempre prejudicado, e os jornalistas são paulinos são amiguinhos e medrosos desses flamenguistas aí, então eles têm medo de contrariar o flamenguista, porque vai tomar esporro ao vivo. Vai tomar esporro ao vivo e tem medo. Eu não tenho medo. Não falo o nome porque vai vir processinho, mas eu não tenho medo. Quiser me chamar pro debate também eu vou. Claro que não vão chamar porque sabe que eu tô falando a verdade. Então são canalhas, flamenguistas, corintianos canalhas, sujos, que preferem um futebol onde a arbitragem vai mal. Palmeirenses não nem se fale, porque contra o São Paulo o histórico é nojento, é repugnante. Vamos nessa. Abraço. Até a próxima. Valeu!